É uma bela entrevista. Eu gosto muito do Paulo Guedes. Paulo Guedes é um intelectual. É um dos melhores leitores de cenário macroeconômico do Brasil. Um dos mais respeitados do mundo. O problema fundamental que eu gostaria de lembrar ao ouvinte, e é importante, e não é deboche, não é ironia, é que não se vota no Paulo Guedes. Vota-se no Jair Bolsonaro. O Paulo Guedes é demissível. Ele não tem mandato, ele não tem poder. Então, eu acho muito temerário, e eu falo sinceramente, é preciso fazer essa crítica, é muito temerário que a política econômica de um candidato competitivo como Jair Bolsonaro esteja depositada na figura de um indivíduo. Porque é disso que se trata. Então, é óbvio que a preocupação sobre a relação do Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes é fundamental. Se você tem o candidato que lidera a pesquisa dizendo que toda a matéria econômica de seu governo caberá sim a um superministro, porque afinal de contas o Ministério do Planejamento vai acabar, vai ser incorporado ao Ministério da Fazenda, isso por definição cria um ministério grande, um superministério. Se sobre esse sujeito recai todas as decisões econômicas, é função jornalística questionar sobre a natureza dessa relação, sobre a fortaleza dessa relação. É preciso dizer também que eles conversam, que o Paulo Guedes é um conselheiro do Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro escuta o Paulo Guedes, não sei se aprende, mas escuta, que ele reproduz o que o Paulo Guedes diz. Mas e daí? Pensando no futuro do Brasil, eu conheço muito bem o Paulo Guedes, é um grande personagem, eu insisto, é um intelectual, mas ele nunca teve presença na atividade pública. Ser ministro da Fazenda e do Planejamento não é criar condições para sentar numa sala e ficar formulando políticas públicas. Não. É um convite permanente à negociação. É lidar com o Congresso permanentemente, é lidar com burocracia permanentemente. Perguntem ao Pedro Malan, perguntem ao Henrique Meirelles o que é ser ministro da Fazenda no Brasil. Quer dizer, o Paulo Guedes não tem essa experiência. Ele pode aprender? Pode aprender. Mas, ainda que seja o gênio que ele é muito pouco depositar sobre uma figura, sobre uma única figura, o futuro da economia de um país. Serve muito bem como posto Ipiranga para campanha eleitoral, para um programa político eleitoral. Aí funciona, porque cria na figura do Jair Bolsonaro o candidato perfeito da direita no Brasil. Ao mesmo tempo, conservador nos costumes e liberal na economia. Conservador nos costumes, ele já deu provas de que é. E isso não é ruim. Agora, liberal na economia, por quê? Por causa do Guedes? É uma projeção no futuro? Como se deve fazer análise política? Como se deve formar o voto? Com base na esperança, na utopia, numa análise projetada ao futuro? Ou com base na história do indivíduo em matéria econômica? E a história do Jair Bolsonaro em economia é uma história coincidente com o PT. Sempre votou com o PT, votou contra o Plano Real, votou contra as reformas da Previdência, votou contra o teto de gastos, votou contra o cadastro positivo, ou é mentira? E veja, o Plano Real foi em 94. O cadastro positivo foi neste ano da graça de 2018. A possibilidade de votarmos a reforma da Previdência ano passado, em 2017, nós tínhamos o Bolsonaro contra ela. O que nos faz crer que, uma vez eleito, o sujeito vai mudar e comprar uma agenda liberal? Essas não são questões que cabem ao jornalismo? É errado perguntar sobre isso? É certo acreditar tão facilmente que o futuro da economia do Brasil possa ser fiado num indivíduo ainda que genial?